ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, puxa, há 6 meses não fazemos nenhum vídeo aqui em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Sabem por quê? Só se fala de coronavírus, de quarentena e vai por aí. E tudo isso porque, na verdade, milhões e milhões de cristãos dizem que estas coisas que estão acontecendo são um sinal do tempo do fim. Muitas e muitas pessoas até procuram estudar o livro do Apocalipse para tentar entender, compreender o que está acontecendo. E eu tenho visto que quando acontecem quaisquer tipos de eventos, catástrofes pelo mundo afora, os cristãos costumam relacionar esses eventos ao fim do mundo. E muitos até dizem, Jesus está voltando. Embora em um contexto diferente, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus que, na verdade, também mostrava as suas preocupações com o retorno de Jesus e com o fim do mundo. Vamos ver? Mateus capítulo 24, verso 3. Acompanhe aí. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Pessoal, será que o coronavírus é realmente um sinal do fim dos tempos e indicam que Jesus está prestes a voltar? Olha, acontecimentos catastróficos, como, por exemplo, esse coronavírus, que está envolvendo praticamente todo mundo, já aconteceram em outras épocas da história. Só para vocês se lembrarem, a peste bubônica, também chamada de peste negra, matou mais de 200 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 1/3 da população da Europa. É próprio do ser humano, dado que ele tem dentro de si algo de religiosidade, relacionar catástrofes ao fim do mundo. No século XIX, quando aconteceu o dia escuro, as pessoas correram para as igrejas. Sabem para quê? Para confessar os seus pecados, para pedir perdão para alguém, porque queriam ter a sua vida em ordem perante todos e porque achavam que o mundo ia acabar. Passado aquele susto, as pessoas voltaram para as suas atividades normais e abandonaram a sua religiosidade. Só para lembrar, por volta de 1530, Martinho Lutero previa que o fim do mundo seria em no máximo 300 anos. E olha, já passaram 500 anos desde que ele fez essa afirmação. Muitas outras pessoas marcaram datas, falaram coisas a esse respeito e não aconteceu nada, porque os verdadeiros sinais do fim dos tempos ainda não aconteceu. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. À medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se tornando, na verdade, cada vez mais obsessivas e com uma preocupação excessiva sempre que acontece algo catastrófico. E essa obsessão leva as pessoas ao medo,
Aliás, mais ao medo do que a uma aproximação maior a Deus. Na verdade, tudo o que acontece hoje, de certa forma, já aconteceu no passado. Vejam o que disse o sábio Salomão quando escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versos 9 e 10. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Eu não estou querendo menosprezar o fato de que as catástrofes da natureza, naturais ou por meio da ação do homem, estejam em níveis muito altos, muito acima da normalidade da sua ocorrência. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas sempre que acontece algo que pareça anormal, seja no campo político, no campo religioso ou na natureza, se ouvirão milhões e milhões de vozes dizendo: Jesus está voltando, é o fim dos tempos, é o fim do mundo. Mas vamos ser honestos. O homem tem ou não tem sido o grande responsável por incontáveis catástrofes que ocorrem no mundo. Só para lembrar, quero citar para vocês a tragédia de Brumadinho, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, no Brasil, quando morreram cerca de 300 pessoas. E você nem sequer achou que aquilo era um sinal do fim do mundo. Foi uma tragédia horrível, mas ninguém falou em fim dos tempos quando aquilo aconteceu. O homem está destruindo o planeta e ainda diz que é Deus que está castigando a terra. O homem diz que quer ir para o céu, mas faz da terra um inferno. E diante de catástrofes como esta, das quais estamos falando, muitos ainda dizem que essas coisas são um castigo de Deus. E vamos falar a verdade. A respeito desta pandemia, já se falava dela há 10 anos atrás. E agora que acontece, vamos dizer que é um castigo de Deus e um sinal do fim do mundo? Na verdade, catástrofes vêm, as pessoas se atemorizam e correm para Deus de uma forma bem interesseira, e catástrofes vão, e as pessoas então se acomodam ao seu dia a dia. Por falta de sinceridade, as pessoas voltam-se para Deus mais por medo do que por um desejo forte de consagrarem suas vidas a Ele. Quem aí se lembra, por exemplo, da Guerra Fria? No período da Guerra Fria, quando os Estados Unidos descobriram os mísseis soviéticos na Baía dos Porcos, em Cuba, e isso quase gerou uma terceira guerra mundial. Uma terceira guerra mundial era iminente. Olha, ninguém nem se lembra mais disso. Muitos, na verdade, nem sabem do que nós estamos falando. E o mundo, naquela época, nos anos 60, no início dos anos 60, esteve à beira de um cataclisma, de uma terceira guerra mundial. Vocês se lembram do que aconteceu com as Torres Gêmeas em Nova York? Vocês se lembram do tsunami que matou mais de 300 mil pessoas na Ásia? Pessoal, vamos ser honestos. Temos ouvido da volta de Jesus em nossos púlpitos? Temos ouvido? Muitas denominações que há 100 anos ou mais falavam tanto da bendita esperança, hoje falam, sabe do quê? Da graça, do amor de Deus, da missão, do evangelismo, do discipulado.
Pessoal, enfim, os púlpitos têm deixado de pregar a palavra e se dedicado mais a palestras que, no fundo, são de autoajuda. Sabe de uma coisa? Já não se fala mais da volta de Jesus, pelo menos já não se fala tanto como se falou. Sabem por que isso acontece? As pessoas têm lido a Bíblia de forma distorcida, errada, de modo que, passadas essas catástrofes, a que chamam de sinais do tempo do fim, tudo volta à rotina e cada vez mais e mais pessoas, sabe o que acontece? Perdem a fé. Diante de tais catástrofes, o que é que eu vejo? Vejo pessoas dizerem: ah, Jesus está voltando. Como se estivessem querendo dizer: quanto mais e mais catástrofes estiverem acontecendo, melhor. A volta de Jesus vai estar mais próxima. Parecem torcer para que o mundo fique inabitável e assim Jesus esteja próximo a voltar. Atitude bem diferente da atitude de Abraão, que pediu a Deus que poupasse Sodoma e Gomorra por amor apenas a alguns justos. E esse episódio você encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, do verso 22 em diante. O cristão deveria fazer a oração de Abraão, suplicando a Deus em favor deste mundo e em favor daqueles que estão sofrendo por causa deste vírus. E não ficar dando glória a Deus porque acham que essas desgraças são um sinal da volta de Jesus. Esses cristãos, na verdade, se esquecem das palavras de Jesus em Mateus 24, versos 6 a 8. E eu leio para vocês: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Fatos no mundo político ou na natureza são apenas o princípio das dores, como as dores que uma mulher sente antes de dar à luz o seu filho. Fim dos tempos, na verdade, é um termo muito genérico e, de certa forma, um pouco vago. Os verdadeiros sinais que apontam para a volta de Jesus estão acontecendo agora, em nossos dias, mas poucos os observam. Como disse Jesus lá em Mateus, no capítulo 16, versos 1 a 3. Diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Pessoal, Jesus está fazendo essa pergunta para mim e para você. Será que não sabemos discernir os verdadeiros sinais dos fins dos tempos? A maioria dos cristãos estão com os olhos assim vendados e negam-se a reconhecer os sinais que indicam a proximidade da volta de Jesus. E é por isso que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 39, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Será que existem outros sinais que os cristãos, na realidade, não têm percebido
e ficam de olho apenas nas coisas relacionadas à natureza, ao mundo político e até mesmo a essas catástrofes. Porque guerras entre as nações, catástrofes na natureza de toda ordem, fomes, pestes, epidemias, pandemias, falsos profetas, todas essas coisas têm acontecido nestes 2000 últimos anos. E claro, pessoal, de maneira ainda mais crescente. Mas Jesus e as Escrituras Sagradas falam de coisas extraordinárias que estariam acontecendo antes do seu retorno a este mundo. Que fatos extraordinários seriam estes que estariam acontecendo exatamente antes do retorno de Jesus? Olha, é sobre isso que iremos falar em nosso próximo vídeo. E você não irá ouvir a respeito desses sinais extraordinários antes do retorno de Jesus aí do púlpito da sua igreja. Sinto muito dizer isso. Olha, não iremos trazer, na verdade, nada de novo para você. Apenas iremos falar dos fatos aos quais Jesus se referiu e falou há cerca de 2000 anos. Você que até já leu ou ouviu o que vamos falar em nosso próximo vídeo, depois de nos ouvir em nosso próximo vídeo, eu tenho quase certeza que você vai dizer: ué, como é que eu não tinha pensado nisto antes? Então, eu quero dizer para você, não perca o nosso próximo vídeo, quando abordaremos 2 ou 3 dos verdadeiros sinais que anunciam a volta de Jesus, para os quais os cristãos não estão atentos. Bem, eu concluo convidando você a curtir, a compartilhar, e um pouco mais que isso, se inscreva aí em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.